Olá, estamos iniciando mais uma edição de Ribeirão S.A. A semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o empresário Maurílio Biagi. Fizemos uma entrevista muito interessante e um dos assuntos que nós abordamos com uma ênfase muito grande foi justamente o aeroporto de Ribeirão Preto. Todo esse crescimento de Ribeirão e região passa pela questão do aeroporto. E ele, inclusive, citou algumas áreas aqui na cidade de Ribeirão Preto em condições de construir um novo aeroporto. Mas essa polêmica é antiga. Eu, pelo menos, há uns 18 anos, mais ou menos, eu venho acompanhando isso pela imprensa e mesmo produzindo algumas matérias. É um assunto muito delicado, porque o aeroporto não é do município. O aeroporto é do Estado, é propriedade do governo estadual. Mas, na realidade, nós que moramos aqui e vivemos aqui na região de Ribeirão Preto, é que sofremos com esse aeroporto. A Prefeitura vem tentando, nos últimos anos, algumas negociações, tanto no âmbito estadual quanto no federal, para melhorias aqui no aeroporto. Aí também envolve o Ministério Público, quer dizer, é uma novela que há muito tempo vem acontecendo. Para discutir mais esse assunto, eu convidei a prefeita de Ribeirão Preto, a Darcy Vera, para justamente tentar desvendar um pouquinho dessa novela. Darcy, obrigado pela sua presença aqui no Ribeirão S.A. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que está realmente me preocupando muito, que é a questão do aeroporto de Ribeirão Preto. Acabei trazendo essa discussão novamente, trazendo à tona, porque Ribeirão Preto começa a perder um pouco de mercado, principalmente na questão aeroviária, e os municípios estão buscando esse tipo de, vou dizer, de oportunidade, e nós estamos perdendo espaço. Ocorre que o aeroporto de Ribeirão Preto, ele é administrado pelo DAESP. Toda a administração é feita pelo DAESP, a prefeitura não tem interferência nem autenticidade jurídica para poder exigir qualquer coisa, porque é do Estado de São Paulo. Porém, por ser administrado pelo Estado de São Paulo, depende muitas vezes de alguns órgãos federais. No caso, ANAC, Infraero, Sindacta, Comar. Então, são todos órgãos da União. E aí, quando eu assumi o governo, eu já vinha acompanhado, eu como vereadora por várias vezes lutei pela internacionalização do aeroporto, como deputada também frequentei várias reuniões no DAESP, que dizia que dessa vez vai, e até aí nada aconteceu de diferente. Ocorre que quando eu vim como prefeita de Ribeirão Preto, eu comecei a trabalhar e acompanhar mais de perto alguns documentos, mas eu comecei a acompanhar pelo susto que levei. Quando assumi o governo, nos 2 primeiros meses, eu recebi um documento do Comando da Aeronáutica dizendo que iriam suspender o voo A320 da TAM. Aliás, é a primeira vez que eu falo isso publicamente. E eles vieram com um documento dessa suspensão. O que você fala é o aparelho Airbus da TAM 320. O avião, o avião A320 da TAM. Por causa de 26 obstáculos que a pista apresentava. Quando veio essa determinação do Ministério da Aeronáutica junto com o DAESP, de que a prefeitura não tinha cumprido os obstáculos que tinham sido destinados a ela fazer, que seria responsabilidade dela, eu assustei. Porque esse documento era do final do ano de 2007. Então, no ano de 2008 inteirinho não foi feito. Eu não estava na administração, a administração anterior. E como não tinha sido feito, então havia vindo essa notificação de suspensão. A partir daí, reuni os meus secretários, que coincidiu também com aquele mesmo momento da enchente em Ribeirão Preto, foi uma loucura. Eu não podia divulgar essa informação, porque a gente já estava vivendo um momento difícil e iria divulgar que nós iríamos perder um voo. Pedi um prazo maior, disse que a administração era nova administração, que eu precisava de um prazo para poder fazer essa retirada das árvores e desses obstáculos. Nós conseguimos remover 24 dos 26. Por que 24? Porque era onde a prefeitura tinha interferência. A antena da Nextel, ela foi autorizada pelo próprio Comando da Aeronáutica. Ocorre que quem colocou a antena, colocou ela acima do permitido. Então a antena ficou muito mais alta do que o permitido e do que o autorizado pelo Comar. Mas até aí, então, ninguém sabia. Acharam que tinha sido autorizado, mas ninguém percebeu que a antena era maior. E a antena, desses 20 e tantos itens que a antena coloca, a antena é um deles. A antena era um dos hospitais. Que a ANAC, aliás, a ANAC colocou. Que o Comar. Tá, que é o departamento ligado à aeronáutica. Sim, colocou.
também um sobrado que ele é menor que algumas árvores. Tem árvores muito maiores que o sobrado, então o sobrado é considerado um obstáculo menor. Mora ali uma família que um deles é apaixonado por avião e resolveu construir um sobrado para ver os aviões pousar ali. Tem uma história na cabeceira de paixão, da pista, é isso? Na pista, próxima à pista, ali do lado próximo dali da favela da Mata. Na rua, lá em Recife, ali mesmo do lado, virando ali próximo ao aeroporto. Agora me deu um branco com a rua. Então, o que aconteceu? Nós fomos lá, eu peguei essa documentação, em um mês conseguimos resolver, mandei a documentação dizendo que nós tínhamos cumprido, então, que era o prazo que eu tinha pedido de um mês, mas que faltava a antena e o sobrado. O sobrado, por ser um obstáculo menor, ele ainda estava num estudo que o DAESP estava fazendo, portanto, não era uma exigência naquele exato momento. Mas a antena, sim. A prefeitura não pode cassar uma licença que foi dada por um órgão federal. E foi exatamente nesse problema que eu comecei a encontrar os problemas. Eu fui lá para avisar que o problema não era nosso, que o problema era deles. E foi a partir daí que abriu uma porta de conversação da administração com órgãos federais. Mas, Darcy, isso daí, evidentemente, são problemas na periferia da pista. Mas o cerne da questão... Não, mas que eram os problemas que parecem periféricos, mas são problemas que até agora estavam impedindo um monte de coisas. Parece periféricos. Eu também tinha essa visão de que eram problemas pequenos e que os problemas seriam maiores. Porque no decorrer de todos esses anos, nós tivemos alguns problemas, como eu disse para você, eu venho acompanhando essa questão, e a promotoria de Ribeirão Preto, o Ministério Público participou muito desse processo, de uma forma decisiva até na elaboração de todo esse material. Eu tenho um documento aqui, esse documento foi publicado no Diário Oficial da União no dia 6 de julho de 2007. Eu consegui esse documento lá na ANAC. Esse documento era autorizando a ampliação da pista. Nós temos essa imagem aí, vou pedir para a Ana colocar essa imagem, que era o projeto que foi elaborado em 2007. E foi aprovado. Exatamente, que foi com mais de 3 mil metros de pista. 3.700 metros. O que dá para perceber nesse mapa é justamente que invadia toda aquela parte do Jockey, pegava um pedaço da FEAPAM e que passava a ter uma distância aí de aeroporto internacional de fato, 3 mil e tantos metros de pista, mas com uma desapropriação muito grande. Aí, nesse momento, que teve aquele grande acordo com o Ministério Público, começou aquele processo. Nós ouvimos, Darcy... Só que esse documento que estou te falando, ele não invade a área do Quintino, ele só entra na cabeceira da pista do Jockey Club. Então, mas esse caso, o que nós fizemos? Nós ouvimos quem fez o acordo na época. Porque, na realidade, isso nós temos diversas administrações que passaram pelo problema. Valdir, algumas mas é preciso deixar claro outras não colaboraram. Que esse termo de acordo que foi feito pelo Ministério Público, ele foi posterior a essa publicação. Essa foi colocada quando? Essa foi antes. O governo federal autorizou. Depois de autorizado, o DAESP fechou com o Ministério Público um acordo, mas isso foi publicado em 2007. O acordo foi feito em 2008. Está aqui, ó, o acordo. Então, a publicação aqui foi no ano de 2007 e o acordo foi feito em 7 de fevereiro de 2008.